Nós iniciamos no domingo passado a exposição do livro de Apocalipse com a série intitulada A Consumação dos Séculos em 7 cenas. No domingo passado nós tivemos uma introdução ao livro e hoje nós vamos então expor a primeira cena que narra os últimos dias até a consumação dos séculos. Eu quero até sugerir a você que está assistindo essa exposição hoje e não assistiu no domingo passado, se possível, se você tiver interesse, busque aí a exposição passada, porque nessa exposição nós fizemos uma introdução e nessa introdução existem algumas informações importantes que nós não temos como passar novamente hoje, uma vez que o nosso objetivo é tratar da primeira cena da consumação dos séculos registrada no livro do Apocalipse. Apenas algumas informações importantes, relembrar que este livro foi escrito pelo apóstolo João, que foi o último apóstolo de Jesus que estava vivo. Isso por volta do ano 96 depois de Cristo, quando João, o apóstolo, estava preso na ilha de Patmos, conforme lá registrado no capítulo 1, versículo 9. Ele estava preso como um prisioneiro do Império Romano, na época do imperador Domiciano. Os acontecimentos relatados no livro de Apocalipse já estão em vigor desde o início dos últimos dias. Muitas pessoas olham para o livro do Apocalipse e o leem na perspectiva de que o que está escrito em Apocalipse ainda vai acontecer. Mas, na verdade, o que está escrito em Apocalipse já acontece desde que se iniciou os últimos dias. E quando é que se iniciou os últimos dias? Os últimos dias tiveram início na vinda de Cristo, a partir do seu ministério, na instauração do reino, da sua morte, da sua ressurreição. Então, assim, começam os últimos dias até que Cristo volte. Os acontecimentos registrados em Apocalipse, portanto, dizem respeito a coisas que já aconteceram, mas dizem respeito também a coisas que ainda acontecerão, como, por exemplo, a volta de Cristo. A revelação que está registrada em Apocalipse, ela está composta por 7 cenas que narram a mesma coisa. Cada cena narra a mesma coisa narrada na outra cena. Contudo, as cenas são narradas em perspectivas diferentes. Por isso que a nossa série de exposições no livro de Apocalipse é chamada A Consumação dos Séculos em 7 cenas. Então nós não temos tempo aqui de relatar as 7 cenas, um resumo destas 7 cenas. Isso está na introdução que foi feita no domingo passado, mas é bom relembrarmos então a respeito da primeira cena a qual nós estamos tratando hoje. A primeira cena então vai do capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 3, versículo 22, ou seja, todo o capítulo. Então, nesse texto, ou nessa parte do livro de Apocalipse, nós vemos ali João contemplando a Jesus Cristo glorificado. João tem uma visão de Cristo, o Cristo que havia ressuscitado e agora estava glorificado na presença do Pai. E ali ele recebe orientações às 7 igrejas da Ásia, que no livro elas são chamadas de candeeiros. Daqui a pouco vamos ver um pouco mais sobre isso. E essas orientações são aplicáveis às igrejas de todas as épocas, as igrejas de Cristo de todas as épocas. Nós vimos que o número 7 no livro do Apocalipse está relacionado àquilo que é divino, àquilo que é completo ou à completitude de alguma coisa. Então, quando se escreve as 7 igrejas da Ásia, embora as mensagens tenham fatos específicos para estas igrejas, mas estas mensagens são aplicáveis a todas as igrejas de Cristo, não apenas daquela época, mas as igrejas de Cristo de todas as épocas até que Cristo volte. De maneira que, então,
podemos entender essa parte, esta primeira cena, em uma frase como: Cristo cuida da igreja na terra até a consumação dos séculos. Nós vamos ver aqui nessa parte, nesta primeira cena, a verdade de que Cristo está cuidando da sua igreja. Este Cristo glorificado, ele está cuidando da sua igreja no mundo, até que ele volte. No domingo passado, no texto do capítulo 1, do 4 ao 8, nós refletimos aqui sobre as palavras iniciais do livro do Apocalipse, e nós vimos uma saudação da parte do Deus Trino às igrejas de Cristo, ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo uma saudação às igrejas. Nós vimos João falando de Cristo, apresentando então assim a sua exaltação ao nome de Cristo, aquele que é o Senhor, e deixando ali naquele texto a promessa da volta de Cristo. Pensando nisso, meus irmãos, nós vamos refletir aqui sobre formas como Cristo cuida da sua igreja até a consumação dos séculos. E eu quero apenas deixar uma orientação, que a exposição que vamos fazer é uma exposição panorâmica. O nosso texto é um texto extenso, portanto, nós vamos, à medida que vamos lendo, vamos fazendo aqui explicações a fim de esclarecer o que significa algumas expressões importantes. Então, é um texto, é uma mensagem que traz um panorama, de maneira que muitos detalhes talvez nós não vamos entrar e explicar todos eles, mas vamos explicar o máximo possível, de maneira que fique bem compreendido a ideia geral desta primeira cena que está diante dos nossos olhos, né? A primeira cena da consumação dos séculos. De maneira então que nós vamos ver as formas como Cristo cuida da sua igreja até a consumação dos séculos. Lembrando que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. E a igreja, ela não está sozinha no mundo. A igreja, embora perseguida muitas vezes, embora maltratada pelo mundo, ela não está sozinha no mundo. E até que Cristo volte, quem está cuidando da igreja é o próprio Jesus, aquele que deu a sua vida, aquele que deu o seu sangue pela sua igreja. Então, eu sugiro a você, eu peço a você que acompanhe na sua Bíblia e fique com seus olhos atentos a partir do capítulo 1, versículo 9, à medida que nós vamos fazendo aqui a leitura e a explicação, a exposição daquilo que está escrito nesse texto. Vejamos, nós estamos vendo aqui sobre formas como Cristo cuida da sua igreja até a consumação dos séculos. E uma das formas que nós encontramos aqui, que vai então do capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 20, é que o Cristo glorificado está no meio da sua igreja. Ele não está distante da sua igreja, mas ele se revela a João dizendo e mostrando que ele está no meio da sua igreja. E essa é uma forma pela qual, ou através da qual, ele está cuidando do seu povo, enquanto este povo ainda está nesse mundo. Aqui nós temos, no nosso texto, uma saudação de João à igreja. E ele começa dizendo: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. João diz que ele é o companheiro na tribulação, nas lutas da igreja. Ele, inclusive, estava preso em Pátimos, de maneira que fica muito claro a sua saudação, dizendo ele que ele era companheiro na tribulação, no reino. O povo de Deus que é feito reino de Deus, reina com Cristo, na perseverança em Jesus. João estava preso na ilha de Pátimos por causa, como ele mesmo diz, da palavra e do testemunho de Jesus durante aí o reinado de Domiciano. Como na sequência ele diz: em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Essa é a razão porque ele estava preso, porque ele testemunhava de Cristo. Então, sendo ele perseguido, agora ele se vê preso na ilha de Pátimos. E aí então nós vemos João fazendo uma descrição da visão do Cristo glorificado.
E desde já, como nós falamos no domingo passado, a linguagem do livro de Apocalipse é uma linguagem figurada. Nós vamos nos deparar o tempo todo com uma linguagem cheia de simbolismos. E para nós entendermos a mensagem, é necessário nós entendermos o simbolismo desta linguagem. E na descrição que João faz do Cristo glorificado, ele usa uma linguagem. E aí, então, nós vamos compreender esta linguagem. Vejamos aí que João vê Jesus não mais humilhado, não mais aquele Jesus que foi morto na cruz lá ensanguentado, mas ele vê Jesus ressurreto e cheio de toda a sua glória. Então, ele diz aqui no versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. João estava, então, na ilha de Patmos, e no dia do referência ao domingo, o dia da ressurreição de Cristo. João está fazendo referência ao dia da semana, ele estava no dia do Senhor, uma referência ao dia em que a igreja do Novo Testamento passou a se reunir para a adoração a Deus, e João achou-se em espírito, ele estava, então, tendo uma visão espiritual. O que ele viu e registrou no livro do Apocalipse foi uma visão espiritual. E é bom nós sabermos que ele não estava dormindo, ele não estava fora de si, mas ele estava em espírito, e em espírito ele viu o que lhe mostrou. E aí o texto diz que ele ouviu uma grande voz como de trombeta, e aqui a trombeta simboliza algo importante. Quando se toca a trombeta, está se chamando a atenção para algo importante que será dito. Mas também a voz de trombeta faz uma voz forte que ordenou que ele registrasse tudo o que estava vendo na visão e mandasse às 7 igrejas da Ásia. Essa voz forte, como diz o versículo 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ao voltar-se para ver quem falava com ele, quando ele ouviu essa voz como de trovão, então João voltou-se para ver quem falava com ele. E aí, ao voltar-se para ver quem falava com ele, João viu, na visão, primeiro, ele viu 7 candeeiros de ouro, diz o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E os 7 candeeiros de ouro, conforme já explicado lá no versículo 20, quando diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, na sua visão, João viu 7 candeeiros de ouro. E essa referência às igrejas como candeeiros nos traz à mente a palavra de Jesus que diz: vós sois a luz do mundo. O candeeiro é o mesmo que um candelabro, onde se coloca a luz. E ao ter essa visão, as igrejas são vistas como luz do mundo. E o ouro certamente representa aquilo que tem um valor inestimável. A igreja tem um valor inestimável para Deus. Inclusive, Cristo deu a sua vida pela sua igreja. E João viu Cristo. Diz o texto que ele viu, então, depois de ter visto os 7 candeeiros de ouro, ele viu também, conforme o versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E aí, então, aqui ele reflete, ele percebe que Cristo estava no meio das igrejas. Cristo como semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão é vista no livro de Daniel, também nos evangelhos, a expressão de Jesus, o Deus eterno que se fez homem, e ele estava no meio das igrejas. E aí João começa a descrever a glória desse Cristo que estava no meio das igrejas. E ele fala sobre a sua visão, na qual Cristo estava vestindo vestes talares, e ele estava cingido à altura do peito
com uma cinta de ouro. Essa é uma referência a Jesus como o sumo sacerdote. As vestes que ele estava usando faz uma referência às vestes do sumo sacerdote. E Jesus mesmo diz em Hebreus que ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o sacerdote que sofreu. E agora nós podemos nos achegar a ele e fazer a ele orações e confiar a ele os nossos sofrimentos. Também João vê que este Cristo, ele descreve aqui no versículo 14, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Certamente, se nós formos tentar desenhar o que João viu, nós vamos ter aqui uma figura bem estranha, alguém com cabelos brancos e olhos de fogo, mas lembrando que a linguagem é figurada, e os olhos como chama de fogo, a cabeça e os cabelos brancos simbolizam aqui, primeiro, uma referência à eternidade. Os cabelos brancos fazem referência à eternidade. Cristo é o eterno Deus, ele é aquele que reina desde todos os séculos e para sempre. Os seus olhos como de fogo são olhos que veem todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, ele é o Deus onisciente. Inclusive, nós vamos ver quando ele escreve às igrejas, ele diz, eu conheço as tuas obras. Então, essa descrição dos olhos de Cristo como olhos de uma referência ao fato de que com os seus olhos ele vê todas as coisas. Fala aqui o texto, versículo 15, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Os pés polidos são semelhantes ao bronze, como que refinado numa fornalha. Biblicamente, o bronze significa juízo. E os pés, também, no contexto de quem planta uvas, eram usados para esmagar as uvas. E em vários textos proféticos, a ideia de pisar as uvas traz o ensino de juízo. Portanto, João vê Jesus com os seus pés como de bronze, simbolizando aqui a figura de Jesus como o juiz, aquele que julga todas as coisas. E ele fala sobre a voz de Jesus como a voz de muitas águas, uma referência ao poder da sua palavra. E João diz que tinha ele na mão direita 7 estrelas. Então, diz aqui no versículo 16, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, a interpretação mais consistente a respeito destas 7 estrelas é que estes anjos, as 7 estrelas são os sete anjos das igrejas, e estes 7 anjos sejam então uma designação aos pastores das igrejas, aos líderes daquelas igrejas, que dá uma referência a eles como mensageiros. Então, é neste aspecto que João vê Jesus tendo na sua mão direita 7 estrelas. O fato de ter na sua mão direita simboliza a ideia de que ele sustenta estes anjos, esses mensageiros, estes líderes que cuidam da sua igreja. Da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Quando nós falamos em espada de 2 gumes, creio que a maioria de vocês talvez se lembra daquele texto de Hebreus, que diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes e ela penetra o mais fundo, o mais profundo do ser humano. E o que sai da boca de Jesus é isso, a espada de 2 gumes que sai da sua boca, é a palavra poderosa de Deus. E diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força, aqui falando do esplendor da sua glória. João estava vendo um Cristo glorificado, e ali expressa o esplendor da sua glória, não mais aquele Jesus humilhado, mas um Cristo cheio de glória. E João descreve na sua reação ao ver Cristo glorificado, que ele diz, caí a seus pés como morto. A glória de Cristo, ela constrange, a glória de Cristo está além da nossa
limitação, a nossa limitação carnal, pecaminosa, não suporta a glória de Cristo. E foi assim que João, ele se comportou, a sua reação, o que aconteceu com ele, como diz o versículo 17, quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então Cristo reanima a João. Ele diz que ele colocou sobre ele a sua mão direita, a sua mão dando-lhe força e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Ele diz, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então Jesus aqui já traz uma palavra de ânimo para João, dizendo, não temas. E certamente João, que havia presenciado o ministério de Cristo, havia presenciado a sua morte, agora vê Cristo com a sua glória, trazendo uma palavra de ânimo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno, foi o que Jesus diz aí no versículo 18, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cristo venceu a morte, ele venceu a Satanás, ele é soberano sobre todas as coisas, a morte e o inferno estão debaixo da sua autoridade. É o que ele diz para João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Tudo está debaixo da sua autoridade. Certamente esta palavra trouxe grande ânimo e consolo para João, quando ele vê essa imagem do Cristo glorificado, e esta imagem expressa o cuidado de Jesus para com a sua igreja. Esse Cristo que foi visto no meio das igrejas, é esse Cristo glorificado, vencedor, que não ficou morto, mas ressurgiu e agora reina gloriosamente e tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte e o inferno. Desta primeira parte, nós tiramos algumas lições importantes para nós, como igrejas, ou como igreja de Cristo. Primeira lição que nós tiramos é que a visão do Cristo glorificado nos anima, pois confirma suas palavras aos seus discípulos que dizem, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A visão que João tem de Cristo aqui é a visão do Cristo vencedor, o Cristo glorioso, o Cristo soberano sobre todas as coisas. E esta visão testifica, confirma para as igrejas até a consumação dos séculos estas palavras, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Segundo, a visão da igreja como candeeiro de ouro evidencia o valor que temos para Deus. A igreja é valorosa para Deus, por isso ela é vista como candeeiros de ouro. Terceiro, ao passar por tribulações, ao passar por provações, ao passar por perseguições, devemos sempre nos lembrar e nos consolar em saber que o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, está no meio da sua igreja. Isso traz consolo ao coração. E em quarto lugar, a visão de João nos confirma as palavras de Jesus, inclusive palavras lidas logo no início dessa transmissão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus queridos irmãos, essa é uma forma pela qual nós vemos o cuidado de Cristo pela sua igreja. Esta visão de João mostra esse Cristo vencedor, glorificado no meio da sua igreja. O Cristo que sofreu, que morreu, mas ressuscitou e continua cuidando do seu povo até a consumação dos séculos. Quando eu e você passarmos qualquer tipo de luta, qualquer tipo de provação, qualquer tipo de sofrimento, até mesmo a expectativa da morte, nós temos que nos lembrar que Cristo está no meio do seu povo e Ele está cuidando de nós. Para nós caminharmos um pouco mais, e agora pegar aqui uma parte maior, nós vamos ver a segunda forma pela qual Cristo cuida da sua igreja. E está registrada então agora no capítulo e no capítulo 3. Nós vamos ver que Cristo cuida da sua igreja, e isso fica demonstrado no fato de que este Cristo glorificado
instrui a sua igreja. Este Cristo glorificado dá instruções para a sua igreja. E nós vamos ver estas instruções nas palavras que foram ditas às 7 igrejas da Ásia. E aqui vamos ver que as instruções de Cristo que ele traz às 7 igrejas são aplicáveis não apenas a todas as igrejas da Ásia da época, mas também a todas as igrejas cristãs de todas as épocas. Aqui você vai se lembrar do número 7. As igrejas enfrentavam as perseguições do Império Romano por declararem um rei que não era o imperador romano. E assim, então, os cristãos eram perseguidos porque eles eram obrigados a reconhecer o imperador romano como um ser divino, mas eles negavam isso. Eles apenas diziam que o seu rei era Cristo, e isso trazia perseguições. As instruções iniciam com a referência ao Cristo glorificado. Você vai perceber isso. Toda a instrução às igrejas começa a referência a um destes aspectos que nós vimos ali no capítulo 1, em relação ao Cristo glorificado. E elas apontam os pecados das igrejas, as virtudes das igrejas, elas exortam ao arrependimento e terminam com uma promessa, ou promessas relacionadas à consumação dos séculos, bênçãos na eternidade para os vencedores em Cristo. Então nós vamos ver que a instrução, as 7 igrejas vão seguir esse mesmo roteiro, esse mesmo padrão. E as instruções deixam claro que Cristo está cuidando da sua igreja e cuidará até que ele volte na consumação dos séculos. Assim como estão eternamente, ou serão eternamente abençoados os que se rendem a Cristo, serão também destruídos eternamente os que rejeitam a Cristo. Então vamos começar aqui vendo que Cristo, o Cristo glorificado, cuida da sua igreja, instruindo a sua igreja através das instruções que ele traz às 7 igrejas da Ásia e que se aplicam às igrejas de todas as épocas. Vejamos aqui, começando pela igreja de Éfeso, a referência ao Cristo glorificado está logo no começo aí do capítulo 2, que diz que estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Então nós vimos essa expressão lá no capítulo 1, e é este Cristo que está dizendo à igreja de Éfeso. E aqui ele faz uma referência às suas virtudes. Conheço o teu labor e perseverança. Não suportam homens maus. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os mentirosos. E aqui uma pergunta importante. Nos dias em que nós temos milhares de apóstolos para todo lado, para todo canto que nós vemos milhares de apóstolos. Se você quer saber como identificar alguém que não é apóstolo de verdade, assim como a igreja de Éfeso rejeitou os falsos apóstolos, você pode fazer algumas perguntas para aqueles que se designam apóstolos. Primeira pergunta que você pode fazer é: você foi testemunha ocular do ministério e da ressurreição de Cristo? Segunda pergunta que você pode fazer para essa pessoa: qual é a sua idade? Então, se essa pessoa responder que foi testemunha ocular do ministério e ressurreição de Cristo, possivelmente ele pode sim ser um apóstolo. E se essa pessoa responder que ele tem aproximadamente 2.000 anos, você pode considerá-lo, quem sabe, um apóstolo. Se ele não responder essas perguntas desta forma, considere-o um falso apóstolo, sem questionar. Porque a Bíblia nos mostra, nos diz que os apóstolos, inclusive João foi o último apóstolo que estava vivo. O apóstolo era testemunha ocular do mistério da morte e da ressurreição de Cristo. Portanto, os apóstolos que se designam assim nos nossos dias são falsos apóstolos e devem ser rejeitados. E aí, a igreja de Éfeso era uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas possivelmente eram falsos apóstolos, apóstolos que aprovavam rituais pagãos, prostituição, festas, eram libertinos nas suas obras.
e a igreja de Éfeso, portanto, é louvada por essas virtudes. Mas a igreja de Éfeso também é lembrada dos seus pecados, e o pecado da igreja de Éfeso está aí registrado no versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aqui é uma referência à perca do ênfase com as coisas de Deus. E aí a exortação que o Cristo glorificado traz à igreja de Éfeso é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E o que diz aí? E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro. Lembrando que o candeeiro é uma referência à igreja. Jesus está dizendo: se você não se arrepender e não voltar à prática das primeiras obras, eu posso fechar esta igreja. Muitas vezes igrejas locais fecham. Isso não significa que o reino foi destruído, mas Jesus mesmo exortou aquela igreja que ela poderia ser fechada por causa do seu pecado. E aí então termina com algumas promessas, essa instrução para a igreja de Éfeso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode ver no versículo 7, inclusive essa expressão se repete em todas as instruções. E diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso. É uma referência importante, interessante, porque lá no Jardim do Éden existia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que produziu a morte. Mas havia também no Jardim do Éden a árvore da vida. E aqui agora Jesus glorificado está dizendo para a igreja de Éfeso, mas não apenas para a igreja de Éfeso, mas como diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que servir a Deus, aquele que continuar caminhando firme no Senhor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Essa é uma expressão que simplesmente diz que aquele que caminha com o será a vida eterna. Uma síntese do que Cristo traz como instrução para a igreja de Éfeso. Nós vemos aqui uma igreja perseverante e firme doutrinariamente, contudo, uma igreja sem entusiasmo espiritual. À medida que nós vamos vendo as características destas igrejas, nós vamos perceber que essas características estão presentes em várias igrejas em todo o mundo. E é importante nós entendermos que isso nos leva a refletir sobre como tem sido a nossa própria igreja. Avaliar aquilo que são virtudes e buscar viver essas virtudes, mas ao mesmo tempo perceber quais os pecados, aquilo que Deus rejeita, e mudar de atitude naquilo que precisa ser mudado. Pois, muito bem, passando aqui as instruções de Cristo para a segunda igreja, a igreja de Esmirna, começa o texto, então, no versículo 8, dizendo: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Como vemos no início de cada instrução, ao anjo da igreja, como nós vimos, o anjo aqui representa, muito possivelmente, o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja, aquele que é responsável por esta igreja e que recebe estas instruções e que possivelmente passou essas instruções para as suas igrejas. Então, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz. Aqui uma referência ao Cristo glorificado, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Uma repetição do que está lá no capítulo 1. O Cristo glorificado, aquele que venceu a morte, diz para a igreja de Esmirna. E uma, então, referência às suas virtudes. Diz aí, do versículo 9 em diante: conheço a sua tribulação. Vejam, lembram-se da referência dos olhos de fogo. E aqui então nós vamos vendo Jesus dizendo: eu conheço as suas obras, eu conheço o que se passa com você. E é para a igreja de Esmirna, ele está dizendo: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E ele diz: conheço
a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. E a igreja de Esmirna possivelmente passava pelas tribulações da perseguição. Era uma igreja que possivelmente era constituída de pessoas pobres, mas João, nesta visão, diz: eu conheço a sua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Rico porque é uma igreja fiel. Inclusive, essa igreja não tem a denúncia de nenhum pecado. É uma igreja para a qual Cristo não registra nenhuma falha, nenhum pecado que havia no meio dela. E aí, então, esta visão diz da blasfêmia dos judeus que não são, mas antes são sinagoga de Satanás. É importante sabermos que, nesta época, muitos judeus perseguiam os cristãos. Os judeus que não criam no Cristo como Messias, eles então se vangloriavam da sua religião por serem filhos de Abraão e assim por diante, por não reconhecerem Cristo como o Messias. De forma perseguiam os cristãos, eles denunciavam os cristãos para o Império Romano, e de maneira então que Jesus, na visão e na instrução a Esmirna, ele diz: eu conheço a blasfêmia daqueles que estão trazendo perseguição para vocês. Eu conheço aqueles que são da sinagoga de Satanás. E aí então, o Cristo traz algumas exortações para a igreja de Esmirna. Ele diz: não temas as coisas que hás de sofrer. Pode acompanhar no versículo 10. Não temas as coisas que hás de sofrer. O diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então, a instrução para a igreja de Esmirna diz exatamente isso: eu conheço a sua tribulação, e vocês serão atribulados, porque vocês serão lançados em prisões. E aqui é importante nós entendermos que no livro do Apocalipse, os números eles representam algumas mensagens, como o número 7, nós já vimos que representa aquilo que é divino, aquilo que traz uma ideia de completitude. O número 10 está relacionado a algo completo, a algo que tem um ciclo completo, aquilo que começa e tem um fim. E com isso, quando ele diz que a igreja de Esmirna seria lançada em prisão, alguns deles, e teriam tribulação de 10 dias, não necessariamente seriam 10 dias, literalmente, mas eles seriam lançados em prisão por um período, por um tempo específico. Essa é a ideia. E termina-se esta instrução à igreja de Esmirna com as promessas. Lá no versículo 10 ainda, no final diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que Jesus está dizendo para esta igreja: ainda que vocês sejam lançados na prisão, ainda que vocês sejam mortos, mas aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. E aí termina no versículo 11 com a frase repetida em todas elas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí termina: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha que maravilha, que consolo para esta igreja, que estava sendo perseguida, inclusive, com perigo de morte. Mas a instrução diz: ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aqui é uma referência à condenação eterna. A primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. E Cristo está garantindo para os irmãos daquela igreja que, embora passando por provações, eles não sofreriam o dano da segunda morte. Portanto, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual é a síntese que nós podemos fazer desta igreja? A igreja de Esmirna é uma igreja perseguida e pobre, contudo rica pelas bênçãos de Deus. Uma igreja perseguida e pobre, contudo rica pela confiança que ela tem neste Deus
no Cristo glorificado que venceu e que garante a vitória para o seu povo. Vamos caminhar um pouco mais. A terceira igreja que recebe instrução do Cristo glorificado é a igreja de Pérgamo. Vamos ver como que Cristo se apresenta para esta igreja. Diz lá no versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, ao pastor da igreja em Pérgamo, ao líder desta igreja escreve, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembram da visão lá do capítulo 1? A visão do Cristo glorificado, que tinha uma espada afiada que saía da sua boca. Então, é ele que escreve, é ele que instrui a igreja de Pérgamo, aquele que tem a espada de 2 gumes na boca, e com a sua espada ele traz a palavra de vida, mas também uma palavra de condenação aos que mantêm-se rebelde. Quais as virtudes desta igreja que são levantadas aqui nesse texto? Versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Possivelmente, na igreja, na cidade de Pérgamo, havia ali um lugar onde acontecia o culto ao imperador. Essa é uma possibilidade, dentre algumas outras, mas essa é uma possibilidade maior, que possivelmente na cidade de Pérgamo existia um lugar onde acontecia o culto ao imperador, que era considerado um deus. E ali então, possivelmente, neste sentido que ele diz, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Antipas, que era um membro da igreja de Pérgamo, e que, sendo ele perseguido, diz aí, ele foi testemunha, ele foi fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Na igreja de Pérgamo, certamente aconteceu isso, onde acontecia o culto ao imperador. Um dos membros desta igreja, sendo perseguido, ele se manteve fiel, e foi fiel até a morte. Ele foi morto por causa de Cristo. Essas são as virtudes da igreja de Pérgamo. Mas aqui faz uma relação aos pecados da igreja de Pérgamo. Quando nós vemos aqui, então, no versículo 14, tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então, Balaão foi um homem, lá no Antigo Testamento, que trouxe palavras de maldição ao povo de Israel, e por instrução de Balaque, e levando o povo a desviarem-se dos caminhos do Senhor. E o Senhor está dizendo para a igreja de Pérgamo que, embora houvesse no meio dela pessoas que estavam pagando o preço da vida cristã, contudo, existia também no meio desta igreja pessoas que estavam sustentando doutrinas que desviavam o povo, que desviavam-se dos caminhos do Senhor. E assim, então, eles praticavam atos desagradáveis a Deus. E ele diz, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Os nicolaítas já foram citados na igreja de Éfeso, que eram possivelmente aqueles falsos apóstolos que aprovavam tipos de festas onde aconteciam prostituições, de maneira então que eles, na igreja de Pérgamo, estavam sustentando tal doutrina, uma igreja impura. E aí vem as exortações, no versículo 16, que diz, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Cristo se manifesta à igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada de 2 gumes. E agora ele diz, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora, e contra eles, contra estes que estão sendo infiéis, eu pelejarei com eles, com a espada da minha boca. A palavra de Deus que anuncia tanto graça, a palavra de Deus que anuncia tanto salvação, mas é uma palavra que anuncia também juízo.
é uma palavra que anuncia condenação. E Jesus está dizendo: eu venho contra eles com a espada da minha boca. Quais as promessas que nós encontramos para a igreja de Pérgamo? Diz aí: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui então, Cristo promete acesso pleno às bênçãos espirituais. Porque no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote tinha acesso a alguns privilégios. Quando ele diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. No Antigo Testamento somente o sumo sacerdote tinha acesso ao local onde estava o maná escondido. Mas agora ele está dizendo: ao vencedor eu darei acesso a esse maná que representa o sustento espiritual. Jesus, o pão da vida. Ele está dizendo: vocês terão acesso a este maná escondido. E ele diz: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo. O sumo sacerdote no Antigo Testamento usava na sua roupa algumas coisas, e uma delas era um tipo de um embornal onde existiam algumas pedras, e uma das pedras se chamava Urim. Era uma pedra transparente ou branca, e nessa pedra estava gravado o nome de Deus, o nome Yahvé, e somente o sumo sacerdote sabia o que estava escrito nesta pedra. Mas agora, nesse texto, fazendo uma referência a isso, ele está dizendo que ao vencedor, além de dar acesso ao maná escondido, darei também a ele uma pedrinha branca, onde está escrito um novo nome, não mais apenas o nome de Yahvé, mas o nome de Cristo gravado, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Assim como só o sumo sacerdote sabia o que estava escrito naquela pedrinha. Agora, somente aqueles que recebem esta bênção poderão saber, e aquele que é fiel receberá. Aquele que então permanecer fiel ao vencedor terá acesso a esta bênção. Uma síntese da igreja de Pérgamo, uma igreja disposta a pagar o preço da fé, contudo permissiva quanto aos falsos mestres, aos falsos ensinos. A próxima igreja é a igreja de Tiatira. No começo aqui, no versículo 18, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Então, vamos recordar o que diz lá no capítulo 1. As virtudes desta igreja: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Uma igreja louvada pelas suas obras, pelas suas ações, mas uma igreja também que foi criticada por causa dos seus pecados. E os pecados que são levantados aqui quanto à igreja de Tiatira, no versículo 20, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, e aqui talvez o nome para remeter às obras da mulher de Acabe, uma mulher profana, mulher de Acabe no Antigo Testamento, fazendo referência a uma pessoa da igreja de Tiatira que certamente não se chamava Jezabel, mas apenas nomeando-a como Jezabel para fazer referência às suas obras, ao que ela estava praticando, que diz assim, que a si mesma se declara profetisa, algo muito comum nos nossos dias. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, na igreja de Tiatira, acontecia algo muito grave. Uma pessoa que se denominava profetisa, além disso, seduzia as pessoas da própria igreja, os servos, a praticarem prostituição, comerem coisas sacrificadas aos ídolos, uma referência a rituais pagãos.
e a igreja de Tiatira, então, sofria com este pecado. E aí temos algumas exortações que estão do versículo 20 ainda dizendo, do versículo 20 em diante, dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. A longanimidade de Deus é manifestada. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Eis que a prostro de cama, aqui referindo-se a uma situação de doença, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, aquele que tem olhos de fogo, que tem nos seus olhos chamas, é aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui, muitos, possivelmente nesta igreja, se vangloriavam de conhecer os mistérios de Satanás. Isso era próprio em algumas religiões pagãs, buscar saber os mistérios de Satanás. E essa falsa profetisa, possivelmente, estava se levando nessa direção. Então, como exortado, né, que a essas pessoas que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, e ele diz, outra carga ou exigência não jogarei sobre vós. A única coisa que seria exigido deles é que eles fossem obedientes à palavra. Não ia ser exigido qualquer outra carga, mas que eles obedecessem à palavra do Senhor. E aí então é exatamente isso que diz no final aí, no versículo 25. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Nada demais é exigido de vocês. Mas tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Até o dia da consumação. E as promessas, então, para aqueles que conservarem o que têm, para aqueles que conservarem a fidelidade, a obediência, até que ele venha. No versículo 26, diz, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Parece estranho essa promessa, mas não é estranho, porque aqui faz uma referência ao fato de que Cristo usará o seu cetro, a sua vara, para realizar o juízo contra os inimigos do seu reino. Tais inimigos serão destruídos como vasos de barro, golpeados por uma vara, referência ao juízo de Deus, executado por Cristo. E os servos de Deus receberão autoridade para participar desse julgamento. Os servos de Deus participarão do julgamento que Cristo executará contra os inimigos do seu reino. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, diz assim, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. É Cristo. Cristo é a estrela da manhã. E os crentes recebem o privilégio de brilhar com Cristo. E aí termina aí as exortações à igreja de Tiatira, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A síntese da igreja de Tiatira é uma igreja operante e ativa, contudo, tolerante com as heresias, tolerante com o mundanismo, tolerante com a imoralidade. Vamos para a igreja de Sardes. O que Cristo diz para a igreja de Sardes? Diz aí, o anjo da igreja em Sardes escreve, ao anjo escreve estas coisas. Aí então a apresentação do Cristo glorificado, versículo 1 do capítulo 3. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus,
Já falamos isso na pregação anterior. Não que Deus tenha 7 espíritos, mas o número 7, aliado ao nome do Espírito de Deus, fazendo uma referência ao fato de que o Espírito foi enviado por Cristo, ele é o outro Consolador, ele é o regenerante, ele é plenamente Deus. O Espírito é o Deus, a terceira pessoa da Trindade. E aí diz, e as 7 estrelas, ou seja, ele envia os líderes para proclamar a palavra às igrejas. Quais as virtudes que a igreja de Sardes possui? Vamos lá no versículo 4 do capítulo 3. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Essas são as virtudes da igreja de Sardes. Algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras com o pecado e andarão de branco, refletindo aqui a ideia da salvação eterna, a santificação plena. As vestes brancas simbolizam a santificação plena na eternidade. E elas andarão com Cristo eternamente. Agora, quais são os pecados da igreja de Sardes? Diz aqui no versículo 2, sê vigilante e considera o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É importante voltar um pouco no versículo 1 que diz, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Aqui existe um problema de uma aparência inconsistente com a realidade. Parece que está vivo, contudo, estás morto. E agora, diz, sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Eles estão sendo exortados a cuidarem daqueles que ainda podem buscar arrependimento. Lembram, vejamos aqui no versículo 3, as exortações. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, Cristo está dizendo, aqueles que estiverem mortos serão pegos no dia que eu voltar, que virei como um ladrão de surpresa, e este fato será ruim para quem está longe de Deus. Para aqueles que estão em Cristo, será um dia glorioso. Quais as promessas que ele faz para a igreja de Sardes? O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui uma garantia da salvação dos eleitos. De maneira nenhuma apagarei o seu nome. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A promessa para aqueles que estiverem firmes é que eles serão mantidos, serão confessados diante do Pai eternamente. E mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual a síntese que nós temos da igreja de Sardes? Ela era uma igreja onde alguns membros eram fiéis. Contudo, a igreja aparenta estar viva, mas está morta e precisa arrepender-se. Vamos caminhar para a igreja de Filadélfia. Lá no capítulo 3, versículo 7, que começa dizendo, ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas. Diz qual é a visão do Cristo glorificado aqui? O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Uma referência às suas obras, que são obras soberanas. Uma autoridade sobre tudo e sobre todos. Aquilo que ele abre, quem fecha, e o que ele fecha, ninguém abrirá. Uma referência às virtudes da igreja de Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Uma referência, talvez, à sua pobreza.
Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, mais uma vez essa expressão que nós já vimos ali anteriormente, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqueles que perseguiam os cristãos, que eram da sinagoga de Satanás, Cristo está dizendo, eles terão que reconhecer que eu amo vocês. E aqui eu me lembro do que diz do Salmo 23, em relação aos inimigos. A promessa é, porém, uma mesa na presença dos meus inimigos. De maneira então que aquele que serve a Deus é honrado por Deus diante dos seus inimigos. E aí então termina dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Perseguições já sofridas aqui e as que as igrejas continuam sofrendo para experimentar os que habitam sobre a terra. Cristo está prometendo para a igreja de Filadélfia que ele guardaria a esta igreja. Esta igreja não recebe nenhuma exortação em relação a pecados, mas ela traz aqui uma palavra de exortação no versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você é fiel, então conserva-te fiel até que eu volte. E as promessas para a igreja de Filadélfia. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Uma coluna, a ideia de algo que está ali fixo, sustentado ou sustentando. Então é assim que será o vencedor, ele jamais sairá dali. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova desce do céu. Aqui uma identificação eterna, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, e o meu novo nome, nome que agora não é mais aquele nome zombado, mas um nome eterno, um nome glorioso. E termina, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual a síntese referente à igreja de Laodiceia, de Filadélfia? Uma igreja louvada pela sua fidelidade e por confiar em Deus para suprir em sua fraqueza. E aqui, meus irmãos, nós partimos então para a última igreja, a sétima igreja, Ceia. Como se apresenta o Cristo para esta igreja? Diz aqui no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Cristo é o Amém. Ou seja, ele é o fim, ele é a consumação, ele é o assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Portanto, ele se apresenta como aquele que é o início e o fim. A igreja de Laodiceia não apresenta nenhuma virtude. Triste, a igreja de Laodiceia não recebe nenhum louvor. Nela não é visto nada de bom. Mas aqui tem alguns pecados. E aí então, versículo 15 começa dizendo, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Porque a ideia de algo que é morno, a indiferença. E aqui então a figura é que em Laodiceia existiam fontes de águas. E a água morna, aquela que não era fria nem quente, é uma água que produz ânsia de vômito. E por isso que Jesus diz a essa igreja, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, uma igreja autoconfiante, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que estava levada pela sua autoconfiança, mas também uma igreja levada pelo seu autoengano. Ela nem sabe que era pobre, cego e nu. As exortações para esta igreja, aconselho-te que de mim compres ouro refinado,
pelo fogo para te enriqueceres. A verdadeira riqueza vem de Deus. Por isso, a exortação: compres de mim ouro refinado. A sua riqueza não vale nada, mas a riqueza que você obtiver de mim, essa sim terá valor. E ele diz: compre de mim vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A vestidura é aquilo que produz a verdadeira pureza. E Cristo está dizendo: compre de mim, para que você seja verdadeiramente puro. E diz: compre de mim o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, a verdadeira visão, a capacidade de ver as coisas somente tendo os olhos abertos por Deus. Por isso ele diz: compre de mim colírios para que você veja. E ele diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém e abrir a porta numa expressão de arrependimento, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, uma expressão de comunhão. Esse texto é uma referência ao que Cristo espera dos seus servos. Ele está querendo ter comunhão com seus filhos, e por isso ele chama os seus filhos ao arrependimento. E aí então termina com as promessas: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aqui uma promessa de honra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É interessante porque mesmo uma igreja que não apresenta nenhuma virtude, Cristo diz: arrepende-te, porque se você se arrepender, você se assentará comigo no meu trono. Qual é a síntese da igreja de Laodiceia? Uma igreja sem virtudes, que vive no autoengano por causa da sua autoconfiança. Uma igreja rica, porém pobre. Uma igreja rica, porém pobre. Meus irmãos, terminando aqui essa exposição, nós vemos que o Cristo glorificado mostra algumas realidades através das cartas às 7 igrejas da Ásia. 6 realidades que nós aprendemos aqui. Primeiro, que ele é soberano e conhece a sua igreja. Tanto é que a expressão se repete todas as vezes: conheço as tuas obras. Segundo, que as igrejas possuem virtudes que glorificam o nome do Senhor, e essas virtudes devem ser buscadas, exercitadas. É necessário seguir as virtudes das igrejas louvadas por Cristo. Nós precisamos olhar para as virtudes aqui apresentadas e precisamos buscar estas virtudes. Terceiro, que as igrejas lutam com seus pecados, que existem pessoas nas igrejas que, com aparência de piedade, contudo são mundanas, são descompromissadas com o reino de Deus. A questão que nós aprendemos é que deve haver uma busca constante de arrependimento, uma busca constante de santificação de vida. Quinto, que os salvos, pecadores, lavados, os vencedores, herdarão todas as bênçãos eternas a serem consolidadas de forma plena na consumação dos séculos. Isso fica claro para nós nas 7 cartas. E sexto, que os ímpios e rebeldes serão envergonhados e serão destruídos por toda a eternidade. E essa destruição será consolidada de forma plena na consumação dos séculos. Portanto, meus queridos irmãos, nós vimos aqui, nessa primeira cena que narra as últimas coisas, os últimos dias, até a consumação dos séculos, 2 formas como Cristo está cuidando da sua igreja até a consumação. Quais são as 2 formas? Primeiro, o Cristo glorificado está no meio da sua igreja. Segundo, o Cristo glorificado instrui a sua igreja. A instrução que ele traz às 7 igrejas são instruções aplicadas a todas as igrejas de todas as épocas. Que assim o nosso Deus nos abençoe e que, como igreja, nós estejamos certos de que estamos sendo cuidados por Cristo e vivamos segundo a sua vontade, para a sua glória. Que assim o nosso Deus nos abençoe
Que o Senhor sustente as nossas vidas e nos dê alegria em servi-lo como o Deus da nossa vida.